Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Obrigado vocês que acordaram cedo, vieram para cá, para falar de um tema assim que é pouco relevante, né? Falar sobre vida, dinheiro. Acho que não tem muita relevância, né, no dia a dia nosso. Mas obrigado, é um prazer mesmo estar aqui com vocês. Obrigado pelo Marcos, pela Ju, pelo convite tão especial, abrindo espaço para a gente estar aqui conversando com vocês. Sou Fábio Marques, Fábio Fukuda Marques. Fukuda vem de um pezinho na cozinha, né, oriental. Tenho aí a minha mãe é descendente de japoneses, meu pai é brasileiro mineiro, então a mistura ficou bem complicada, né? Eu lembro que quando era pequenininho, o pessoal fazia aqueles encontros na casa da vovó, ela fazia o sushi. E eu não gostava de sushi, porque eu fui criado com... Era assim, era sashimi e toicinho, linguiça mineira. Eu falei, não, a competição é desigual aqui. E eu não gostava do sushi da vovó, tinham que fritar ovo para mim. Mas hoje eu sou um apreciador da comida oriental, gosto muito. Mas enfim, deixa eu contar um pouco para vocês o que me traz aqui. A gente vai falar sobre vida e dinheiro, né? Sobre planejamento financeiro, sobre, enfim, finanças pessoais. E a ideia é trazer talvez uma perspectiva um pouco diferente, desafiadora, sobre esse tema que é tão presente no nosso dia a dia, correto? O que me traz aqui? Deixa eu contar um pouquinho para vocês na minha trajetória. Eu sempre me formei em economia, então sempre estive ligado ao ambiente de finanças, né, por conta mesmo da minha formação. Trabalhei em bancos, fazendo gestão de carteiras de investimento, ou seja, bolsa de valores, comprando e vendendo ações, renda fixa. Trabalhei com pesquisa econômica, né, decidi voltar às minhas raízes de economista, pesquisa econômica, também voltar no mercado financeiro. E depois na vida corporativa, trabalhando em empresas, sempre na área de finanças também. Mas em meados de 2011 e 2012, um questionamento muito grande apareceu na minha cabeça, uma inquietação, para dizer a verdade. Puxa, eu estou aqui trabalhando 6 dias por semana, às vezes 7 dias por semana. Eu não tenho final de semana, não tenho feriado, as minhas crianças estão crescendo, o meu tempo com eles é super escasso. Meu Deus, para onde isso vai? E comecei a me questionar. Ou seja, com todo esse conhecimento, a experiência, praticamente 20 anos no mercado financeiro, como que eu estou usando isso de uma forma mais prática que possa trazer um benefício direto à vida das pessoas ao meu redor? Isso me fez questionar e eu dei uma grande guinada na minha carreira. A partir dali, até por influência de grandes amigos, Marco Silvestre, André Novaes, são pessoas que estão militando nesse campo de finanças pessoais já há algum tempo. E também pessoas muito próximas a Deus, servos de Deus, me inspiraram muito nesse sentido. E eu decidi também trilhar esse caminho. Colocar a experiência profissional a serviço de famílias, de pessoas, no que diz respeito a planejamento financeiro pessoal. E é por isso que eu estou aqui hoje, compartilhando um pouco dessa visão, desse propósito que Deus colocou no meu coração com vocês. E a ideia hoje é discutir um pouco o papel do dinheiro na nossa vida. Vamos começar conversando um pouco sobre isso, sabe? Porque a gente vai falar de planejamento financeiro, toda vez que a gente fala de dinheiro, a gente também tende a atrelar conceitos como sucesso, como realização, não é? Como prosperidade. Faz sentido, porque dinheiro está aí para ser usado, o dinheiro tem uma certa representatividade na nossa vida. Agora, o grande risco é o que? A ideia, todo esse conceito que o dinheiro traz, virar um fim em si mesmo. Talvez esse seja o grande risco. E a gente está aqui um pouco para desafiar essa ideia e compartilhar com vocês uma perspectiva diferenciada sobre finanças. E a gente quer falar sobre metas. Toda vez que a gente fala de planejamento, a gente naturalmente traz um conceito de metas para dentro da nossa conversa. E a gente o meio do ano é um tempo perfeito para a gente avaliar as metas que a gente fez no início do ano, não é? Você lembra das metas que você se propôs no início desse ano? Quais delas você ainda está firme, caminhando, desenvolvendo e atingindo, na verdade? A primeira que vocês já viram ali, eu vou falar que é vai acontecer. Eu coloquei ali perder peso. Oi. Perder peso, a gente começa o ano querendo perder peso, né? Porque você vem das festas de final de ano, Natal, Ano Novo. Aí você fala, não, esse ano que vai começar vai ser diferente. Eu vou me impor aqui uma meta, vou perder peso, vou me exercitar, vou fazer tudo aquilo que eu devo fazer e nunca tive coragem de fazer. Você começa querendo perder peso. Muito bem. Começa lá um mês, aí vem o carnaval, aí você planejou aquela viagem, de repente... Bem, vamos lá.
Vamos passar para a próxima. Outra coisa que a gente faz é planilha, não é? Na verdade, a gente fala que sempre tem 3 P's aí na história, que é peso, planilha e promessa. Vamos deixar a promessa para o outro lado? Mas você começa a fazer planilha também, porque você fala, puxa, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou organizar as minhas finanças, eu tenho aquele plano de investimento, eu vou parar de gastar naquele cartão de crédito, que me trouxe tanta dor de cabeça no ano anterior, eu vou organizar as minhas finanças. E você traz aquele monte de planilhas, que é super legal ter planilhas de controle, claro, é importante isso, a gente vai ver que é importante. Mas, mais uma vez, você começa e não continua. Outros objetivos, aprender inglês. Eu não sei como é que é o inglês na vida de vocês. Na minha vida, o inglês foi uma aventura. Vou contar uma história para vocês que é assim. No começo da minha carreira, segundo emprego, logo saindo da faculdade, a gente entrou lá num programa de trainee super legal, super badalado, no Banco Real de Investimento. Lembra do Banco Real? É daquela época, eu sou daquela época. Banco Real de Investimento. Entramos lá, eu e mais 10 jovens também, pessoal super badalado dentro do banco, né? Parecia que era uma turma super especial. Tinha o doutor Aloysio de Faria, né, que era o dono do banco, então eram os Golden Boys, era uma coisa assim, e a gente se achando, né? Ok, estamos aqui. O pessoal mais antigo do banco até olhava a gente com o olho torto. Mas, enfim, nem todos de nós ali tinha o inglês 100%. E a gente estava estudando inglês ainda. E a gente se achou no direito de solicitar ao diretor-geral do banco, o segundo homem do banco, os nossos direitos. Afinal de contas, nós éramos especiais dentro do banco, né? Então, a gente foi lá falar com o diretor, pedimos uma audiência com ele, entramos lá no gabinete dele, ele nos recebeu naquela sala de reunião super bonita, e a gente falou, Dr. Rubens, como o senhor sabe, estamos aqui nesse projeto tão especial e a gente acha que o inglês é algo que a gente precisa ainda melhorar, precisamos aqui aperfeiçoar o nosso inglês, afinal de contas, vamos representar o banco para uma clientela super seleta, enfim, precisamos que o banco continue investindo nessa nossa formação. Ele ouviu, olhou para a gente e falou assim, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. É verdade, vocês estão nessa turma, mas no nível de vida, no nível de estudo que vocês já estão, nessa fase de vocês, o inglês já devia ter sido alguma página virada. Eu acho que vocês já deviam ter superado esse desafio. Então, nós não vamos arcar com nenhum investimento. Aliás, se vocês não superaram esse desafio, eu ainda não sei por que o banco contratou vocês. Rabinho entre as pernas, Dr. Rubens, muito obrigado, bom vê-lo, né, com saúde, nos falamos numa próxima oportunidade. Saímos daquela sala, desnorteados, assim, ouvimos o que não queríamos ouvir, obviamente, mas eu saí daquela sala e comigo mesmo eu falei, ok, o inglês será uma página virada na minha vida. Eu não vou ficar cozinhando esse desafio mais. E saí de lá decidido a resolver isso. E resolvi. Tomei o meu tempo estudando, viajei, estudei, ok, superado. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes a gente se engaja em metas, assume metas, propõe metas, mas a gente perde o foco em relação ao propósito das nossas metas. A gente sabe o que fazer, a gente sabe como fazer, mas a gente peca e a gente não pensa, não gasta o tempo necessário para avaliar o porquê fazer. Esse meu desafio com o inglês, eu tinha muito claro na minha cabeça. O porquê perseguir uma meta de estudar inglês. E aquilo foi o que me levou até o final. O que fazer? Perder peso? Como fazer? N aplicativos. Por que fazer? Você tem que ter algo mais. Isso se aplica necessariamente ao dinheiro. Por que planejar? Por que falar de dinheiro? Por que tratar desse tema que é tão relevante? E como também relacionar esse tema relevante à questão da nossa vida? No início vocês viram, a gente colocou vida e dinheiro. Muito bem, desde já eu quero propor uma equação, ou uma inequação para vocês, para ser mais exato. Dizendo que vida é maior que dinheiro. Ok?
O dinheiro não pode ser um fim em si mesmo, todo mundo sabe, todo mundo já está cansado de ouvir essa preposição. Agora, como que efetivamente o dinheiro passa a ser um instrumento dentro da nossa vida e não um fim, e não um objetivo principal? A grande pergunta é, na sua vida, quem manda em quem? É o dinheiro que manda em você? É o dinheiro que define as suas ações, as suas atividades, os seus projetos? Ou é o seu propósito de vida, a sua vida em si, que define como que o dinheiro vai ser utilizado e efetivamente como uma alavanca, como um instrumento para a realização de propósitos maiores? E eu queria propor para vocês um exercício. Eu quero propor para vocês 3 perguntas para ajudar a gente a refletir um pouquinho sobre essa inequação que vida é maior que dinheiro. Então vamos lá. Temos aí 3 perguntas que eu gostaria de compartilhar. E a primeira pergunta é a seguinte: suponha, nesse cenário, você tem todo o dinheiro necessário para viver confortavelmente, agora e no futuro. Ou seja, a questão financeira já não é um problema para você. E a pergunta é, como você viveria a sua vida? Você mudaria alguma coisa? No fundo reflexão sobre o papel do dinheiro. Se o dinheiro não fosse um empecilho, você se disporia a fazer coisas diferentes do que você faz hoje? Quer dizer, existe algo que te move a fazer coisas diferentes e que de alguma forma hoje está sendo limitado pela figura do dinheiro? Tá? Vocês querem se manifestar nessa primeira pergunta? Algum insight, alguma reação a essa primeira pergunta que vocês queiram compartilhar? Eu com certeza sim, faria alguns ajustes. Assim, provavelmente, bom, primeiro eu consegui dormir melhor à noite porque está pagando as contas. Acho que teriam poucas coisas diferentes. Talvez fazer coisas com menos sofrimento do que eu faço hoje. Mas acho que teriam poucas coisas diferentes a mais do que eu faço hoje. Faz sentido? Faz sentido, faz muito sentido. Obrigado, Ju. Por quê? A ideia é que exatamente fazer uma autoavaliação, uma reflexão sobre o papel do dinheiro na nossa vida. E se o dinheiro não tivesse aqui? Você falou, puxa, eu dormiria mais tranquila. Ok, é válido, é fato. Vamos passar para uma segunda pergunta. Você visita um médico. Uau, temos médicos na plateia, certo? Vamos lá. E você é informado de que você terá entre 5 a 10 anos de vida a mais, tão somente. A boa notícia é que você não se sentirá doente, tá bom? Você não vai se sentir doente, você sabe que você tem um tempo limitado de vida, mas não vai se sentir doente. E a má notícia, no entanto, é que você não saberá o momento exato da sua morte. O que você faria com o tempo que lhe resta de vida? São de 5 a 10 anos. Você não sabe exatamente. Pois é. Independentemente do dinheiro. Com dinheiro ou sem dinheiro? Vamos lá? Como é que você reage a isso? Puxa, como que eu uso um tempo limitado da minha vida? Isso, naturalmente, leva a gente a pensar em prioridades. Será que eu tenho prioridades? E quais são, efetivamente, as prioridades na minha vida? O que eu quero nesse intervalo possível de 5 anos, que eu não sei se será assim, 5 anos, né, de 5 anos, efetivamente, de 5 a 10, certo? O que eu posso fazer? Como eu vou canalizar os meus recursos? Como eu vou canalizar os meus esforços? Em quê? Com quem? Percebe como a gente começa aqui a abrir um leque de possibilidades e a tocar em terrenos, áreas da nossa vida, que fazem muito sentido, que, na verdade, definitivamente nos fazem viver e que não necessariamente dependem do dinheiro. E a terceira pergunta. Muito bem. O médico, de novo, está aqui no nosso cenário, só que ele agora nos diz que você tem apenas 1 dia de vida a mais. Quais são seus sentimentos diante do inevitável? 24 horas. E c'est fini. Game over.
Reflita sobre as suas realizações, projetos inacabados. E as perguntas: o que eu perdi? Quem eu não consegui ser? O que eu não consegui atingir? Qual a tua sensação frente ao final da linha? Quando você olha para trás, uau! E você reflete, como eu utilizei aquilo que me foi disponibilizado até hoje? Meus conhecimentos, meus recursos materiais, meus relacionamentos. Eu atingi o que eu gostaria de ter atingido? E tudo isso para quê? Às vezes é bom a gente olhar para trás, para poder se recompor e olhar para frente. E mudar de rota se necessário, certo? Sobre essa última pergunta, alguma reflexão de vocês, alguma reação a ela que vocês queiram compartilhar? Só tem mais um dia. Isso te incomoda ou não, pensar nisso? Uau, o que eu fiz até hoje? Eu estou satisfeito? Ou eu tenho muito ainda, poderia ter feito muito mais? E me restringi a fazer, ou me limitei, ou não tive, na verdade, o projeto, o planejamento, o preparo, a motivação, muitas vezes, para tocar adiante alguns projetos. Vamos lá, toda vez que a gente para pensar sobre vida, reagindo a essas perguntas, eu acho que vale muito a pena a gente se voltar à Bíblia, ao manual do proprietário. Muitas pessoas se referem à Bíblia como sendo o nosso grande manual. E checar dentro da Bíblia, poxa, o que a Bíblia tem a nos dizer, né, sobre essas questões tão relevantes. E eu acho que vale muito a pena a gente explorar como que o dinheiro é tratado à luz da Bíblia. E, impressionantemente, a gente percebe que o dinheiro é um tema absolutamente relevante. Você olha para as palavras de Jesus em relação ao dinheiro, e a gente descobre que mais de 15% de que tudo o que Jesus disse está relacionado a dinheiro. Ele falou mais de dinheiro do que céu e inferno. Interessante isso, né? Recentemente eu li um livro chamado As Portas que Deus Abre. E era um livro que se referia ao quê? A decisões da vida. E a grande mensagem que, para mim, eu tirei desse livro foi o seguinte: a gente tem N portas que se abrem e se fecham na nossa vida. E a gente tem que fazer escolhas, certo? E muitas vezes essas escolhas não estão relacionadas ao que é certo e ao que é errado. São simplesmente escolhas, diferentes caminhos. E a gente fica se debatendo e a gente pergunta para Deus: Deus, o que é o certo? Deus, qual é a tua vontade? Deus, me ajuda a decidir. Deus, me mostra. Deus, me dá direção. Não está necessariamente errado. Mas eu aprendi o seguinte, que Deus, Ele está muito mais preocupado em relação ao nosso processo do que ao final da linha. A porta que a gente vai escolher, o resultado dessa escolha, Deus já sabe. Vamos combinar? Ele sabe. Ele é soberano, não é? Mas Ele coloca essas escolhas no nosso caminho para quê? Ele quer que no processo de escolha nós estejamos muito próximos a Ele. Nós estejamos dependentes dEle. E a gente dê efetivamente passos de fé, para que Ele abençoe, para que Ele torne aquela porta efetivamente uma bênção para a gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque céu e inferno é fim de linha, certo? É onde a gente vai chegar, é onde as coisas vão se realizar. E Deus já sabe, nos seus propósitos eternos, Ele já definiu isso. Agora, o processo é a nossa vida aqui. E, de novo, a gente vive e convive com o dinheiro. E quando a gente fala que Deus está mais preocupado com o nosso processo, na nossa caminhada, e Ele gasta tempo falando de dinheiro, é porque Ele sabe que nessa nossa caminhada o dinheiro vai ter um papel importante. O dinheiro pode desviar a gente de uma forma brutal dos caminhos de Deus, ou não? Porque dinheiro traz consigo um peso de conceitos, né, de valores, que podem mexer com o coração humano. Se você tem muito dinheiro, o que isso pode te proporcionar? Acesso a várias coisas, não? Você pode comprar coisas, bens. Você pode ter uma vida muito confortável, correto? Você pode ter influência sobre outras pessoas. Você pode ter poder sobre outras pessoas.
não é? E isso tem um apelo muito forte ao coração humano. Muitas vezes, a gente busca coisas como isso. Poder, influência, reconhecimento, notoriedade. A minha BMW, por exemplo, pode me dar muita notoriedade, não é? Quando isso começa a ser o principal pilar da sua vida, ei, calma, vamos repensar, vamos refletir sobre essas coisas. E por isso, Jesus não se furta de falar sobre o papel do dinheiro na nossa vida. E a gente vai falar mais sobre isso. Cerca de 40% das parábolas de Jesus estão relacionadas a dinheiro. Por quê? Porque ele fala, não é o dinheiro que vai te trazer a felicidade completa, o contentamento na tua vida. Não. É o caminhar comigo. Há mais de 2.000 versículos na Bíblia sobre dinheiro. Impressionante. Comparado a cerca de 500 versículos sobre oração e fé. É impressionante. Então, acho que vale a pena a gente gastar um tempinho refletindo sobre esse tema. Vamos citar uma passagem muito interessante de Mateus. Mateus 6, 19 a 21. Diz assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e as furtam. Quem já teve a casa assaltada aqui? Eu já tive minha casa assaltada uma vez. Eu já tive meu carro roubado uma vez. Eu já tive o meu computador roubado uma vez. A minha mala era o meu escritório virtual ambulante. Levaram. Muito bem. Ladrão leva. Ajuntem os seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Você vai odiar um e vai amar o outro. Você será dedicado a um e vai desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então a Bíblia coloca de uma forma muito clara esse divisor de águas. Muito bem. Ajuntar tesouros aqui na terra. Quanto tempo a gente está dedicando a nossa vida, de repente, para acumular coisas nessa vida? As coisas aqui são tão fugazes, né? Eu trabalhei no mercado financeiro e eu vi o quão fugaz o dinheiro pode ser na mão de pessoas. Eu vi gente milionária de uma noite, de um dia para o outro, perder tudo. Por quê? Altamente alavancado. A gente estava conversando agora mesmo aqui, eu e o Marcos. Amigos, puxa, construíram um império em um mês. Pronto, a coisa se foi. Má gestão? Você pode, tem N elementos, podemos colocar, mas o fato é, as grandes apostas naquilo que é terreno, material, elas podem não valer a pena. Podem não valer a pena e rapidamente esse cenário pode se reverter. De novo a questão do acumular o dinheiro. Para que você quer acumular dinheiro? Para ser o morador mais rico do lote 17 ou da quadra 17, lote B do cemitério de sua preferência? Você entendeu? É um pouco dessa perspectiva. Acumular, acumular, acumular por acumular, desculpa. Amanhã você pode não estar aqui para desfrutar disso. Essa é a grande realidade. Queria falar sobre a conexão do dinheiro com a nossa vida espiritual. Uma passagem muito interessante, lá em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, reporta para a gente João Batista. Vocês conhecem João Batista. João Batista era aquele que pregava no deserto anunciando a chegada de Jesus. Não é? E as pessoas se sentiam incomodadas, e as pessoas reagiam positivamente a essa pregação. E as pessoas vinham até João Batista. Por exemplo, lá no versículo 10, Lucas 3, versículo 10, diz o seguinte: as multidões perguntavam para João Batista: o que devemos fazer? Porque João Batista falava: arrependei-vos, o reino de Deus é chegado.
E as multidões chegavam, ok, então o que a gente tem que fazer? E a resposta de João: se vocês tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. João Batista poderia ter falado: vai para sua casa jejuar, de joelhos, passa 3 dias orando, pedindo perdão pelos seus pecados, vai lá se banhar no Rio Jordão, né, para se purificar. Ele poderia ter falado várias coisas, mas não, ele falou uma coisa muito prática. Olha, se você tem 2 vestimentas, divide uma com aquele que está do teu lado e que não tem, tá bom? É assim que você vai demonstrar, na prática, o teu desejo de mudar de vida, mudar de direção. Muito bem, os cobradores de impostos. Versículo 12 também fala assim: os cobradores de impostos também vinham para ser batizados. E eles perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Resposta de João Batista: não cobrem impostos além daquilo que é exigido. O cobrador de impostos trabalha cobrando impostos. E ele tinha o salário dele, o recebimento, a receita dele vinda de quanto ele recolhia. Lembrem-se que nessa época, o povo de Israel estava sob o domínio romano. E esses eram empregados do Império Romano. Eles cobravam impostos dos judeus para repassarem isso para os romanos e, obviamente, ganhavam dinheiro com essa atividade. E João fala: seja honesto no seu trabalho. Não cobre além daquilo que você deve cobrar. Onde que João Batista está tocando de novo? Bens materiais. No bolso do cobrador de impostos. João Batista: me arrependi, o que eu tenho que fazer? Se alinha aí, nesse teu trabalho, com justiça. E depois, no versículo 14, soldados também vinham a João Batista perguntando. E nós, perguntaram alguns soldados, o que devemos fazer? E João respondeu: não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas, contentem-se com o seu salário. Para 3 grupos diferentes de pessoas que vinham até João Batista, arrependidos, clamando por direção. Agora, com a minha primeira coisa que eu faço, João Batista fala: reparta, divida, seja honesto, contente-se com o seu salário. João Batista fala para o bolso dessas pessoas. Existe ou não uma conexão do dinheiro com a vida espiritual? Existe, e a gente não pode ignorar isso. O reino dos céus é comparado a um tesouro escondido. Aí em Mateus 13, 14. Essa parábola é de um homem que estava andando no campo, de repente ele chuta uma pedra, pensa que é uma pedra, mas era um tesouro. Ele cava e vê que era um tesouro maravilhoso. E o que ele faz com aquilo? Ele fala: gente, como é que eu faço isso? Eu não posso sair carregando isso, eu preciso comprar esse terreno, porque se eu comprar esse terreno, a lei falava que tudo que tivesse ali naquele terreno seria também de posse dele. E o que ele faz? Ele sai daquele lugar e com alegria, ele abre mão de todo o resto. Ele vende suas posses, seus gados, para o quê? Para comprar aquele terreno. Ele encontrou um tesouro. É um tesouro que ele não quer abrir mão. Quando a gente encontra o tesouro, que é Jesus, a gente está disposto a abrir mão de todo o resto para abraçar esse tesouro. Esse é o contexto dessa parábola, quando Jesus apresenta aos seus discípulos. Perspectiva sobre o papel do dinheiro. Outros exemplos, Zaqueu, um exemplo super conhecido. Zaqueu desce, porque hoje eu vou almoçar, ter uma refeição muito legal com você, Jesus disse para ele. E o que Zaqueu falou? Mestre, eu vou doar metade de tudo aquilo que eu tenho. Se eu roubei de alguém, eu vou devolver em 4 vezes mais. Não é? A primeira reação de Zaqueu: despojamento. Não interessa mais. Eu quero um outro propósito de vida e agora as coisas, minhas posses, o ter, passa a ter um outro significado. Por quê? Porque eu sou, o ser foi transformado. Em Atos, a igreja primitiva, um exemplo maravilhoso de como as pessoas se relacionavam com o dinheiro, com bens materiais. E a gente conhece essas histórias, não é? Eles compartilhavam do pão. Eles vendiam propriedades e repartiam entre si, de forma que a igreja não passava necessidades.
Atos 19 tem uma passagem muito interessante. Paulo estava em Éfeso, pregando em Éfeso. E para variar, as pessoas se converteram. A palavra de Paulo foi poderosa, o Espírito de Deus moveu corações, no sentido de transformar vidas. E Atos 19, vale até a pena a gente dar uma olhadinha, eu vou ler para vocês. Fala sobre um grupo muito especial de pessoas. Diz assim, muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles, que haviam praticado feitiçaria, trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. E o valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. 50.000 moedas de prata. Uma moeda de prata é equivalente a um denário. 50.000 denários. Um denário era equivalente a uma jornada de trabalho de um dia. Então, 50.000 dias de trabalho. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Queimado na fogueira. Por gente do mal. Mas o poder de Deus transformou aquelas vidas. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Está aqui. Essas coisas que valem muito dinheiro para a gente, agora não valem mais. O nosso propósito é outro. A gente está olhando a vida com um olhar diferente. A gente tem uma nova perspectiva. A forma como a gente aborda dinheiro, bens materiais, é central para as nossas vidas espirituais. Eu queria trazer também uma reflexão mais atual sobre o tema. Um livro muito legal, God and Money. Os autores desse livro, Curtins e Baumer, eles, quem são esses caras? Fizeram Harvard, a escola de negócios de Harvard. E saíram de Harvard, jovens, cristãos, e olharam para eles mesmos e falaram, ok, e agora? O que vai ser da gente? A gente tem um futuro promissor à nossa frente. A gente sabe disso. A gente vai ter acesso aos melhores empregos do mundo. Tudo aquilo que o mundo corporativo, empresarial pode oferecer, nós seremos disputados para estar lá. E a gente vai ter uma boa renda. É verdade. Agora, o que isso significa realmente? E eles começaram esse questionamento com um questionamento tão comum da gente ouvir muitas vezes, no ambiente das igrejas, ou mesmo fora, que é o quanto que a gente deve dar, né? Dentro das igrejas, a gente tem aquela conversa do dízimo, muitas vezes. É 10%. Mas 10% do bruto ou do líquido? Não, porque veja bem, se eu der do bruto, poxa, eu vou estar dando 10% sobre o imposto, mas Jesus fala para a gente dar a César o que é de César, ou seja, paga o imposto e a Deus o que é de Deus. Então, é ou não é do bruto? Né? Eles decidiram inverter essa lógica. Ao invés de perguntar, quanto eu devo dar? A pergunta seria, o quanto eu devo reter? E começaram a se desafiar nesse sentido. Puxa, mas o que significa isso? Se eu começar a pensar na minha vida em relação a quanto que eu devo reter, eles chegaram à conclusão, puxa, essa é uma mentalidade de servo. O servo é aquele que realmente dispõe, coloca à disposição os seus recursos, tempo, inclusive o seu corpo, certo? Aquilo que é capaz de executar com o seu próprio corpo, os seus recursos à disposição do seu Senhor. E eles elaboraram esse conceito das linhas de chegada. O que eles acabaram fazendo? Ok, vamos pensar no que vai nos satisfazer, aquilo que a gente precisa de vida. Vamos pensar na nossa família, nós queremos ter filhos, ok? Nós queremos morar numa casa confortável, ótimo. Morar numa casa confortável, que comporte a família. Queremos ter um bom carro, ótimo, é legal ter um bom carro. Eles se desafiaram, eles falaram assim, poxa, mas sabe uma coisa? Eu acho que eu não quero ter uma BMW. Pausa, parênteses, é errado ter BMW? Não, de forma alguma. No caso deles, eles pensaram dessa forma. A gente quer saber, a gente vai abrir mão de uma BMW. Eu vou andar de Corolla. Corolla é um bom carro, perfeito. Me satisfaz, ótimo. E tocaram a vida, fizeram as linhas de chegada. Para quê? A partir de um planejamento dessas linhas de chegada, ok, está tudo controlado, está tudo planejado. O que exceder, eu vou compartilhar. Eu vou poder participar de ministérios, eu vou poder investir em causas sociais. Eu vou poder me solidarizar com aqueles que precisam.
E eles se engajaram nesse ministério. Ministério de doar. E tem formas de fazer isso, tem instituições especializadas onde você pode procurar, você pode se engajar, se você quer realmente ter certeza que o teu dinheiro, o teu recurso vai estar sendo bem alocado. Tem gente profissional fazendo isso, que pode te ajudar. E eu achei muito legal, porque esse é um conceito importante que a gente tem que carregar em mente. Vamos explorar aqui. Nesse livro, eles exploram 7 princípios bíblicos em torno de doação e riqueza. Eu quero explorá-los aqui junto com vocês. Vamos lá. Riqueza e doação, 7 princípios. O primeiro princípio: tudo o que possuímos de fato pertence a Deus. Tudo. A gente sabe disso, a gente já ouviu isso várias vezes. Mas a grande pergunta é, a gente realmente está colocando isso em prática? A gente vive sob essa perspectiva de que absolutamente tudo aquilo que eu tenho acesso, que diz respeito aos meus bens materiais, de fato pertencem a Deus. E eu estou aqui nesse mundo como um grande administrador daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Nossa riqueza e as nossas posses, elas devem servir aos propósitos de Deus. Como que a gente avalia as nossas riquezas? É um pouco daquela história, né? A riqueza é minha e ninguém tasca. Porque eu preciso, porque eu quero, porque eu sou feliz com isso. As riquezas são como dinamite. Esse é um termo interessante que eles usam. Por quê? Por causa do grande poder que elas têm de influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Eu já citei aqui exemplos de influência do mal, certo? Sobre como a riqueza é fugaz, quando ela pode comprometer a vida das pessoas, elas realmente caminharem, né, perseguindo objetivos que são passageiros. Mas riquezas também podem ser uma ferramenta, uma alavanca para a gente fazer o bem para esse mundo, para a gente ajudar as pessoas. E as riquezas desse mundo são passageiras, e os tesouros celestiais são eternos. Amém. Doação, princípios sobre doação. Doar generosamente ao pobre é uma obrigação moral num mundo caído. E a gente, muitas vezes, no nosso universo eclesiástico, dentro das nossas igrejas, a gente muitas vezes deveria se envergonhar. A gente deveria se envergonhar, porque tem muita gente que não tem o conhecimento bíblico que nós temos, mas que estão efetivamente engajadas em obras de auxílio ao próximo. Os autores desse livro citam Bill Gates. Tem uma mega estrutura promovendo o bem ao redor do mundo. Mas você pode também me questionar, mas eles construíram uma fundação por quê? Eles podem ter um benefício fiscal, isso tudo está dentro de uma estratégia de maximização do resultado do patrimônio, de gestão do patrimônio. Ok, mas me mostra o resultado, vamos lá? Se você olhar que esse povo está preocupado em erradicar a malária no mundo, eu acho uma boa coisa, não é? Trabalhando para erradicar a pobreza em locais inóspitos nesse nosso mundo, quer dizer, você vai questionar? Não. Ao invés de questionar, como é que a gente pode contribuir também da nossa forma? Doação deve ser voluntária, generosa, até mesmo sacrificial. E deve ser com alegria, deve ser feita com alegria, baseada em necessidades reais. Quando doamos generosamente, nós quebramos o poder do dinheiro sobre nós. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso entender o verdadeiro papel que o dinheiro tem nas nossas vidas. Eu, como planejador financeiro, eu posso dizer que o meu nirvana, o meu êxtase como planejador é quando a gente habilita ou capacita uma família a doar. Por quê? Porque quando uma família já chegou nesse nível, nesse estágio de planejamento, e ela chega à conclusão, ok, agora eu estou livre, esse dinheiro está livre, todas as minhas linhas de chegada, os meus grandes objetivos estão muito planejados, e agora eu posso compartilhar esse excedente. Eu posso dormir à noite, sem estar me preocupando com as contas que eu devo pagar amanhã. Quando a gente chega nesse estágio, a gente fala, uau, esse é o propósito, valeu a pena, porque a gente conseguiu trazer uma perspectiva mais elevada para o tema de planejamento financeiro e gestão de finanças pessoais na vida das famílias. Deixa eu trabalhar com vocês um outro conceito
sobre mentalidade de dinheiro. São 3 mentalidades, basicamente, aquelas que definem a nossa relação com o dinheiro. A primeira mentalidade, a mentalidade do gastador. E aqui a gente vai começar a fazer de novo autoavaliações. O perfil do gastador é aquele que persegue extrair o máximo do seu potencial de consumo, mesmo sabendo da necessidade de poupar, certo? Algum dinheiro, algum recurso. Ele gasta porque ele quer aqui e ele quer agora. Essa é uma mentalidade. A segunda mentalidade, a mentalidade do poupador. Procuro limitar o consumo e focar no acúmulo de riquezas. E é assim, ó. Esse aqui também é meu. Opa, deixa eu segurar isso aqui também, porque eu preciso de segurança. É meu e ninguém tasca. E a terceira mentalidade, a mentalidade do servo. O servo oferta a sua vida, orienta a sua vida para limitar tanto os gastos e a sua poupança, porque ele foca os seus esforços na doação, no compartilhar do seu dinheiro de forma a abençoar o maior número de pessoas ao seu redor. E é interessante, 2 fatores, né, que na verdade acabam influenciando as questões as mentalidades, né, em relação ao dinheiro. O fator temporal e a questão do propósito. Como que o gastador, por exemplo, se enxerga no tempo? Ele quer maximizar o valor dos seus recursos hoje. Ele tem uma visão super utilitária das coisas. Eu quero maximizar a utilidade desses meus recursos agora. E qual o propósito dele? Recursos financeiros são simplesmente um meio para viabilizar o quê? O desfrutar. Desfrutar da vida, com base em tudo aquilo que o dinheiro é capaz de proporcionar. No poupador, a mentalidade temporal está no maximizar o valor no amanhã. Ele poupa hoje, realmente abre mão de benefícios, enfim, situações de prazer que ele pode ter hoje para tentar maximizar o valor dos seus recursos amanhã. O que ele busca? Segurança, estabilidade, uma liberdade pessoal, uma pretensa liberdade pessoal no que ele vai poder gastar no futuro. E o servo? Isso eu acho lindo. Qual o foco temporal do servo? Não é no agora, não é no amanhã, mas é na eternidade. O servo, ele está preocupado em maximizar o valor para aquilo que é eterno. E por isso ele enxerga o seu dinheiro como uma bênção, uma potencial bênção para o mundo ao seu redor. Tá? É aquela mentalidade da igreja primitiva, é aquela mentalidade que está presente nos ensinamentos de Jesus. Quero propor um exercício muito prático para vocês. N itens. Quanto você imagina ser necessário para atender essas necessidades? Sustentar 1 milhão de missionários em tempo integral para alcançar tribos indígenas ao redor do mundo. Prover integralmente recursos para campanhas globais de combate à malária, por exemplo. Quadruplicar orçamento de missões globais para evangelizar países ainda não alcançados. Prover comida, roupa, abrigo para 6,5 milhões de refugiados na África, Ásia, Oriente Médio. Triplicar o orçamento global destinado à tradução da Bíblia, por exemplo. 150 mil bolsas de estudos para seminaristas em economias emergentes. Dobrar o orçamento da Visão Mundial. A Visão Mundial é um ministério, né, evangelístico. Criar universidades cristãs ao redor do mundo. Contratar mais 25 mil funcionários para trabalho em universidade. Exercício de achômetro agora. Chutem. Quanto a gente precisaria? Difícil, né? Números, vai. Chuta um número. Qualquer número. 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 500 milhões, 1 bilhão. Vamos falar em dólares. Vamos falar em dólares porque 2 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares. A gente consegue chutar? Uma estimativa, 20 bilhões de dólares. É grana pra caramba. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Agora,
Uma outra pergunta. Vocês saberiam me dizer ou estimar o valor, quanto de dinheiro os cristãos norte-americanos, estou restringindo aos Estados Unidos, têm nas suas cadernetas de poupança? Tipo assim, tá lá, tá guardadinho. Por quê? Opa, soma, estoque de poupança, de dinheiro. Por quê? Eu quero aqui, deixa eu guardar, o meu futuro é importante, né? 1 trilhão. Quem mais? Quem dá mais? 1 trilhão de dólares, né? Dólares. 5 trilhões de dólares. 5 trilhões de dólares. E o que é estarrecedor? Somente 0,4% desse estoque de poupança seriam suficientes para atender aquela necessidade de 20 bilhões. Ou seja, $1 a cada 250 dólares desse estoque de poupança. Isso tem que nos chocar. A gente tem que olhar para dentro e a gente tem que se questionar. Gente, o que eu estou fazendo com os meus recursos, com o dinheiro que eu estou guardando? Por quê? A coletividade nasce da individualidade, certo? Se cada um começa a pensar, se cada um desses cristãos norte-americanos que fazem parte desse estoque se conscientizassem de que apenas $1 de cada 250 dólares que eles têm na poupança seria suficiente para transformar o mundo. Vamos combinar que esse investimento transformaria o mundo? A gente teria, enfim... É angústia. Vamos respirar juntos aqui. Muito bem. Vamos pensar, por que será que está todo mundo sentado em cima desse dinheiro? Eu tendo a argumentar o seguinte: talvez essas pessoas ainda não entenderam a importância do planejamento financeiro, nas bases corretas, com as referências corretas, com a visão correta do planejamento financeiro. Poxa, deixa eu me programar, como o pessoal do God and Money, como esses dois caras fizeram. Deixa eu programar a minha vida num padrão que pode ser super confortável, e ainda assim vai sobrar dinheiro. E a partir daí, a gente poder compartilhar. E daí eu quero trazer para vocês, de uma forma um pouco mais prática, como é que o planejamento financeiro efetivamente pode contribuir nesse contexto. Planejamento, uma vida financeira bem planejada, contribui para a definição de planos e projetos de vida. Toda essa reflexão que a gente fez até agora, do que é relevante, sabe, do que efetivamente tem valor, a gente para pensar, puxa, e os meus planos, os meus projetos de vida, será que eles estão alinhados a essa perspectiva? Com um planejamento, uma vida financeira bem planejada, você consegue ter mais elementos para se preparar. A partir de uma reflexão mais profunda sobre o papel do dinheiro na sua vida. Uma vida financeira bem planejada, muito obrigado, promove segurança e tranquilidade, não é? Eu estava conversando com uma amiga minha, também planejadora financeira, e ela me compartilhou uma coisa super legal. Ela também tem filhas pequenas, 2 filhinhas pequenas, lindas, entre 6 e 8 anos de idade. E ela me falou o seguinte: Fábio, graças a Deus, hoje eu não preciso mais me preocupar com o valor financeiro, certo? A minha poupança para a educação das minhas filhas. O meu college fund, o dinheiro que eu vou utilizar para a universidade delas. Eu falei, mas puxa, por quê? Porque assim, a gente já conseguiu acumular um certo valor para esse projeto especificamente, que agora eu não preciso mais aportar mensalmente, porque apenas os juros que incidirão sobre esse patrimônio até a data em que elas estarão indo para a faculdade será suficiente para bancar esse projeto. Isso é planejamento, você entende? Quer dizer, é você já ter de antemão para algo que vai acontecer daqui a 10 anos. As meninas têm 6 anos, certo? É algo que vai acontecer lá longe, mas hoje eu já comecei a tomar ações objetivas e concretas. De forma que, pronto, não preciso mais me preocupar, está lá separado, bem aplicado, e esse dinheiro, no momento adequado, será utilizado para o objetivo proposto.
Pensa na tua aposentadoria. A gente vai ter um exercício prático de aposentadoria logo em seguida, mas a gente fala, puxa, eu preciso me preparar para a minha aposentadoria. Ok, o que você está fazendo hoje? Começar hoje é sempre melhor do que começar mês que vem, ano que vem. Por quê? O valor do dinheiro no tempo é uma coisa mágica. E eu vou explicar um pouco dessa mágica para vocês. É a mágica dos juros compostos, ou seja, começa hoje, que seja R$100, mas num projeto definido, mensalmente, com disciplina, para você chegar no teu ponto final, na tua linha de chegada. Segurança, tranquilidade, permite a boa utilização dos recursos sobre a sua responsabilidade. Tudo isso o quê? Para a honra de Deus e para a expansão do seu reino nessa terra. Finalmente, potencializa a sua capacidade doadora. Quem não quer ter a segurança, a tranquilidade, a paz de espírito para poder falar assim, botar a mão no bolso, tirar a carteira e falar, olha, esse dinheiro já estava separado para eu compartilhar para o benefício da causa de Cristo nesse mundo e benefício de outras pessoas. E aí, como que a gente vai executar esse planejamento financeiro? Você tem fases, e são fases, muito bem, ordenadas. Começa tudo com um orçamento. Você precisa medir. Vocês já ouviram essa frase antes, né? Você não pode gerenciar aquilo que você não consegue medir. E orçamento é medir. Orçamento é calcular a necessidade. E depois é o quê? É testar o que você está efetivamente gastando com esse orçamento. Não é? Nas empresas a gente sempre tem essa avaliação, é o realizado versus orçado. E as reuniões de orçamento são uma briga tremenda, porque é disputa de recurso. Aonde eu vou colocar o recurso? Mas exige o quê? Planejamento. Eu preciso pensar, eu preciso projetar, eu preciso calcular, eu preciso ser intencional na destinação dos meus recursos. É isso que um processo orçamentário faz. Então, é isso que um processo orçamentário entrega. E na medida que você deslocou e investiu tempo nisso, você depois vai fazer o quê? Investir tempo em medir os teus resultados, com base naquilo que você orçou. Isso é fundamental. E você vai trazer para esse orçamento os teus projetos de vida. Muito bem. Quais são os seus sonhos? Qual a sua vocação, seu chamado? Como que a discussão sobre esses projetos, por exemplo, se alinham ao que a gente está discutindo hoje aqui? Há esse fato de que vida é maior que dinheiro. Como é que você vai pensar num projeto de aposentadoria, na educação dos seus filhos, onde você vai morar? De repente você tem um sonho de morar num paraíso, igual Belém do Pará. Quer dizer, eu quero mudar para lá. Como é que eu me planejo para ir para lá e morar super bem? Ok. Viagens. Tem gente que vive em torno de viagens, gosta de viagem. Ok, faz parte. Desfrute, desde que seja planejado. Se planeje para fazê-lo. Tem um amigo, é muito interessante, porque a esposa dele e ele casaram e aí vem aquele dilema. A esposa gostaria de ter a casa própria. Por quê? Puxa, eu me sinto mais segura, quero viver numa casa própria, sabe? Trouxe alguma bagagem, né, da infância. Quer dizer, a casa própria tinha um sentido importante. E o meu amigo marido falava assim, cara, mas eu não acho que financeiramente é o melhor a fazer. Pô, vamos fazer a conta e a gente pode discutir isso depois, se vale a pena comprar ou alugar uma casa, enfim. Mas ele também, um planejador financeiro, falou, cara, não vale a pena. Vamos dar uma utilização melhor para o nosso dinheiro. E ficou naquele embate. Mas, discutindo, fazendo uma avaliação de seus projetos, valores comuns, o que é melhor para a família como um todo? Eles chegaram à conclusão de que viajar era um ponto importante para os dois. Era um elemento de comunicação e realmente de união, né, deles, em torno do tema dinheiro. E veio a proposta, por que não a gente se dispor a cada ano, investir o nosso recurso e passar as nossas férias de um mês em alguma cidade diferente do mundo, para ter uma experiência de viver numa cidade, como se fosse um morador, a cada mês, durante todo o ano, em uma cidade diferente do mundo. A esposa falou, puxa, isso é sensacional, é que a gente sempre quis fazer, eu acho que vale a pena, puxa, vamos. Aí o marido falou, ok, mas para lançarmos mão desse projeto, a gente vai precisar abrir mão do nosso projeto de casa própria. A esposa falou, puxa, mas se for para fazer isso, eu topo. Pronto, unimos. Né? É importante isso. Quer dizer, qual o ponto comum, qual o ponto que une na formação desses projetos numa família?
que vale a pena fazer. E a partir daí, você aterriza num planejamento técnico, ok. Se você quer se aposentar, então vamos conversar sobre previdência. Quais são os instrumentos que você tem à mão para projetar e para investir para o teu projeto de previdência? São os planos de previdência privados, são os PGBLs, VGBLs da vida. Você tem opções no mercado financeiro, de produtos financeiros que podem contribuir para o teu projeto. Investimentos, a mesma coisa. Você tem aí um menu amplo de opções de investimentos, que necessariamente precisam estar alinhadas aos teus projetos. Esse é o grande desafio. Seguros é um tema, muitas vezes, relegado a um segundo plano, mas é de extrema importância. Eu te pergunto, você tem seguro? Você fala assim, eu tenho seguro do meu carro. Ótimo, tem que fazer seguro do carro. Mas vem cá, eu estou seguro de vida. E as pessoas que dependem de você hoje? Será que se amanhã você não estiver mais aqui, elas vão estar bem amparadas? Você pensou nisso? Quer dizer, há um planejamento importante a ser feito também, em termos de risco, gerenciamento de risco. Quais as medidas? A gente está se preocupando efetivamente? Isso faz parte de um contexto de planejamento financeiro e sucessão. A gente acabou de falar, e se amanhã você não estiver aqui? Como ficam as coisas? Você tem propriedades? Você tem bens aqui? Você já se organizou para que na sua ausência, essa transição para os que ficam seja feita de uma forma adequada, que não seja penoso, que não seja custoso, inclusive. Morrer é caro, hein? Você sabe, né? Morrer é caro. Caro morrer. Pensa, se planeje. Porque é caro, vai demandar algum recurso. E tempo. É muito recomendável se planejar. E a calibragem disso tudo? Como é que você administra o rebalanceamento dos seus investimentos, a revisão das suas estratégias? Tudo isso faz parte do contexto do planejamento financeiro. Deixa eu trazer um exemplo prático para vocês. Colocando em prática a questão do planejamento. E como eu falei, vamos pensar na aposentadoria. E como bom economista, eu trouxe um gráfico, porque economista fala através de gráficos, né? Eu vou pedir a paciência de vocês, mas é um gráfico simples. É um gráfico que, na vertical, traz dinheiro e na horizontal, anos, tempo. Vou trazer a seguinte pergunta. Qual a poupança necessária para você se aposentar com uma renda mensal vitalícia de R$1.000, ou de R$10.000 por mês? Ok? Eu quero me aposentar daqui a tanto tempo e quero ter acumulado um certo patrimônio que vai me garantir uma renda vitalícia de R$10.000. Eu vou já te dar a resposta, uma conta rápida, que eu fiz de cabeça. Você vai precisar de R$2,5 milhões. Uau, é muito dinheiro. É muito dinheiro, é uma quantia significativa para garantir aquele nível de aposentadoria. Tem uma premissa financeira, de cálculo financeiro por trás, eu deixei indicado ali, a gente pode discutir em detalhes depois se vocês quiserem, mas premissa de 0,4% ao mês de taxa de juros. Tá bom? Muito bem. A pergunta que não quer calar. Quanto tempo eu levo para acumular R$2,5 milhões se a minha capacidade de poupança mensal é de R$1.000? Todo mês eu separo R$1.000 para esse projeto de aposentadoria. Quanto tempo eu vou gastar para chegar lá? Então vamos lá, 2.500 meses, tá bom para vocês? Ou 208 anos, sem juros, né? Sem juros. Se você fizesse essa conta linearmente, você demoraria 200 anos para acumular os 2,5 milhões. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Vocês não vão precisar esperar até 200 anos para acumular esse dinheiro. Por quê? Se a gente colocar os juros nessa conta, e aqui está o milagre dos juros compostos que eu queria trazer para vocês, você só vai levar 27 anos para chegar lá. Vamos combinar que 27 anos para um projeto de aposentadoria é um tempo razoável? Quanto mais cedo você começar, melhor. Se você está com 30 anos, ok, 57, 60 anos, ótimo. Se você está com 40 anos, opa, a conta vai um pouquinho mais para frente. Tá? Mas você pode talvez ter um ritmo melhor ou maior de acumulação também, tudo é muito relativo. Para o nosso exemplo, 27 anos seria necessário. E se eu mudo a taxa de juros para 1,5% ao mês, olha o impacto. Já não seriam 27 anos, seriam 21 anos.
E aí você pode me falar, poxa, Fábio, você está falando de 1% ao mês, 1,5% ao mês, isso não é a nossa realidade. A taxa Selic, tá, que o Banco Central define todo mês, está em 6,5% ao ano. Isso dá algo em torno de 0,5% ao mês, no máximo. Isso está irreal, esse teu exercício. Vamos lá. Lembra que eu falei dos investimentos? Qual é o perfil de investimento que a gente vai lançar mão num projeto de aposentadoria de longo prazo? Para prazos maiores, a gente pode se expor a riscos maiores, esperando retornos maiores. Essa é a equação. Então, é muito razoável a gente acrescentar nesse portfólio de investimentos, investimentos em renda variável, por exemplo. O que é renda variável? Ações. Ah, Fábio, mas ações é um problema muito grande, é o inesperado, as coisas podem mudar. Eu tenho um exemplo em seguida que a gente vai explorar um pouco melhor esse tema, mas fica comigo, é possível, é razoável esperar para um projeto de longo prazo uma rentabilidade acima de 1% ao mês. Mas tem um outro elemento que eu quero trazer aqui para vocês. Olha ali, eu fiz um traço na casa do R$1 milhão. E se você acompanhar a linha vermelhinha, você está vendo que ele se encontra na linha vermelha também, em curva, lá nos 21 anos? O que eu quero contar para vocês aqui? Você gastou 21 anos, R$1.000 todo mês para acumular R$1 milhão. Tá? Mas olha, de 1 milhão a 2,5 milhões, quanto tempo você vai levar? 6 anos. Percebeu que o final da curva é acelerada? Você demorou 21 anos para acumular 1 milhão, mas você vai demorar mais 6 anos apenas para multiplicar isso por 2,5. Mais do que dobrar. Por isso é importante o que? A disciplina, a regularidade, a composição de um patrimônio ao longo do tempo. Porque é lá na frente que você vai tomar o benefício dessa curva no maior potencial que ela pode te oferecer. Lembra do exemplo da minha amiga com as filhas, com o projeto? É nesse movimento que ela está apostando. Ela sabe que a partir de algum ano na curva, no planejamento dela, aquela curva de rentabilização do patrimônio, daquele recurso que ela destinou à educação das filhas vai embicar. E ela vai alcançar o objetivo. Agora, você comeu arroz, feijão, com sal, sem sal, durante 21 anos ali. Batalhando, construindo, parece que não sai do lugar. Tá no comecinho da curva ainda, dá até desespero, parece que não está mexendo. Opa, mas é só o começo. Esse gráfico explica e dá direção para os nossos esforços no planejamento. Você pode transferir esse gráfico para qualquer projeto. Educação dos filhos, como eu falei, aposentadoria, compra de um carro. Você prefere pagar juros ou receber juros? É muito mais fácil pagar juros, não é? Você vai, eu quero um carro. Muito bem. Financia quanto tempo? 60 meses. 5 anos, ótimo. Perdeu de vista, vamos lá. Mas você já fez a conta de quanto você está pagando de juros para ter esse carro? Agora? E se você invertesse a equação? Poxa, eu vou poupar, eu vou acumular o meu dinheiro e vou receber juros para, na hora de comprar o carro, pagar o carro à vista e com desconto, hein? À vista e com 10% de desconto, por favor, porque está aqui, ó, é dinheiro vivo, estou te pagando agora. É muito razoável. Não é? Você não vai ficar pagando 5 anos de juros. Você vai, em menos da metade do tempo, eu te garanto, com o mesmo esforço que você estaria pagando as parcelas do veículo, você poderia estar o quê? Aplicando esse dinheiro para, na metade do tempo do teu financiamento, você comprar o carro à vista. Esse é o racional, esse é o raciocínio do planejamento. E eu falei para vocês que ia trazer o exemplo de ações. Mais um gráfico. Parece que é complicado, mas não é. Fiquem comigo, é super fácil. Estou propondo para vocês aqui 2 cenários, 2 ações diferentes. De novo, o preço das ações. No período 0, ela custa R$1 por ação. Essa é a nossa premissa. Vamos lá. Ó. E eu estou, de novo, fazendo investimento de R$1.000 por mês. Então, anualmente, eu estou investindo R$12.000. Certo? Todo mês, R$1.000. E o que eu vou fazer? Eu vou começar a comprar ações mensalmente. E o preço da ação está subindo. Ó. Nesse cenário, uma ação azul, o preço em 10 anos saiu de R$1 para R$2,36. Ok? E o preço da ação 2, vermelha, saiu de R$1, caiu. Ixi, caiu, hein? Tá vendo? Não falei, Fábio? Falei para você, a ação não dá certo, tem muito risco.
E no final dos 10 anos voltou ao mesmo preço que tinha 10 anos atrás. Falei para você que esse negócio não ia dar certo. Muito bem. Vamos fazer as contas, então, após 10 anos. No cenário 1, eu estou chegando num total de ações compradas de 8.108. Faz sentido para vocês? Isso significa que a cada ano, né, eu comprei R$12.000 em ações. Mas como o preço da ação foi subindo, eu não tenho 120.000 ações aqui, certo? Eu tenho um número menor, porque eu estou comprando com R$1.000 menos ações, porque o preço da ação foi subindo ao longo do tempo. Então a conta é 81.108 ações. E o valor da posição nada mais é do que multiplicar esse valor, essa quantidade pelo preço, que me dá R$191.000. Ok, lucro. Eu investi 120.000 e tenho hoje 191.000. Ótimo. Estamos na mesma página? É isso mesmo, né? Ok. Vocês acham que a mesma prática nesse cenário 2 vai me gerar mais ou menos recursos no final de 10 anos? Tem cara de pegadinha, óbvio. Você vai falar, Fábio, se você está me perguntando, é porque vai dar mais, certo? E realmente dá mais. Vamos lá. Como é que isso funciona? O total de ações compradas ao longo desse período foi superior. Foi 204 ações. Por quê? É óbvio. Com um preço menor, eu fui comprando mais ações a cada R$1.000 depositados. Vocês concordam? Acontece o quê? Quando o preço dessa ação começou a subir novamente, eu tinha um estoque maior de ações compradas a um preço menor que se valorizaram muito mais. Então, se eu multiplico os 240 por R$1, eu tenho R$240.000. Qual é o resumo dessa ópera? Houve ali uma diferença de R$13.000, a gente saiu ganhando. O resumo da ópera é, para prazos longos, é razoável você correr o risco de queda de preço de ações. Por quê? Há uma probabilidade muito grande desses preços serem corrigidos, e quando eles são corrigidos, você tem um estoque de ações. Agora, tudo isso aconteceu por quê? Porque você foi disciplinado, você foi planejado, existia um investimento planejado em ações, você não ficou à mercê das flutuações do mercado, dos humores de mercado. E a gente é bombardeado por gente do mercado financeiro que estão fazendo o seu trabalho, honestamente, diga-se de passagem, mas bombardeando a gente com produtos. Compra agora, agora vende, compra outra, porque essa outra vai dar melhor. É uma oportunidade de investimento que você não pode perder. Nosso departamento de análise técnica fez uma avaliação, ok, compre e venda, compre e venda. Por quê? Transparência e clareza nesse modelo de negócio, eles ganham na transação. Uma corretora de valores, e a gente precisa delas, não estou falando mal das corretoras de valores, por favor, mas um modelo de negócio ele ganha quando você compra e vende ações, ele ganha corretagem, por isso que é corretora. Eu não diria que o maior objetivo de uma corretora é o teu longo prazo. Essa é a clareza que a gente precisa ter, o discernimento que a gente precisa ter quando a gente está no contexto de aplicações financeiras. Outra coisa sobre o mercado de ações. Mercado de ações, uma ação é uma fração de uma empresa, certo? E as empresas estão aí, as empresas dão lucro ou prejuízo, elas são geridas, mas elas estão vinculadas à economia real. O lucro de uma ação, ou o resultado de uma ação, em última análise, está vinculado ao crescimento econômico. Se a gente olha para um período extenso, um horizonte mais largo, e a gente olha para o nosso país, por exemplo, será que esse Brasil vai deixar de crescer num período de 10 anos? Eu acho que existe uma tendência natural a grandes oportunidades nesse país, países emergentes. Isso caracteriza um país emergente, potencial de crescimento. Muita coisa esquisita pode acontecer no caminho? Pode. Mas se você olhar no longo prazo, há uma tendência muito, muito forte de crescimento. E as empresas vão se beneficiar, as empresas vão continuar sendo lucrativas. E as ações, o preço das ações vão refletir esse ganho.
Tá? Então, só para contextualizar, investimento em ações faz parte de um contexto de planejamento financeiro que precisa estar presente, né? Sem dúvida nenhuma, para os projetos de mais longo prazo. A gente está quase finalizando, mas eu queria trazer para vocês aqui uma história sobre riqueza e que vai nos ajudar a amarrar um pouco tudo isso que a gente falou agora. Eu vou ler para vocês. A história se chama A Família Rica na Igreja. Nunca me esquecerei da Páscoa de 1946. Eu tinha 14 anos, minha irmã mais nova, Ossie, tinha 12 anos e minha irmã mais velha, Darlene, tinha 16 anos. Nós vivíamos com a nossa mãe e nós 4 sabíamos muito bem o que era viver sem recursos. Meu pai havia morrido há 5 anos, deixando uma mãe com 7 crianças para criar e nenhum dinheiro. Em 1946, minhas irmãs mais velhas se casaram e os meus irmãos foram morar fora de casa. Um mês antes da Páscoa, o pastor da nossa igreja anunciou que uma oferta especial seria recolhida para ajudar uma família pobre da nossa igreja. Ele pediu que todos economizassem e ofertassem, mesmo que de forma sacrificial. Quando chegamos em casa, nós conversamos sobre o que poderíamos fazer. E nós decidimos comprar 20 quilos de batatas para nos sustentar durante um mês. Com isso, a gente conseguiria economizar $20 para aquela oferta. Também tentamos usar a luz elétrica o mínimo possível, não acendendo as luzes e não ligando o rádio. Assim, a gente poderia economizar também na conta de energia do mês. A Darlene trabalhou o quanto ela pôde, limpando jardins e também como babá. Por 15 cents, nós pudemos comprar o tecido suficiente para fazer 3 porta-potes e vendê-los por R$1. Então, nós conseguimos mais de $20 com esses porta-potes. Aquele mês foi um dos melhores meses da nossa vida. Todos os dias, nós contávamos o dinheiro para ver o quanto havíamos sido capazes de economizar. Durante a noite, nós nos sentávamos na escuridão e conversávamos sobre como aquela família pobre iria desfrutar do dinheiro que a igreja estava reunindo para ela. Nós éramos mais ou menos em 80 pessoas na igreja, então ficávamos imaginando que qualquer que fosse o montante que a gente conseguisse economizar, no mínimo, a oferta total seria 20 vezes mais. Afinal de contas, aos domingos o pastor lembrava todos sobre a oferta sacrificial que estava sendo recolhida e sendo feita. Na véspera da Páscoa, eu e Ossie fomos até a venda e trocamos o nosso dinheiro por 3 notas novinhas de $20 e uma nota novinha de $10. Voltamos para casa correndo para mostrar para a mamãe e Darlene que nós nunca tínhamos tido tanto dinheiro antes. Naquela noite, nós estávamos tão animadas que mal conseguimos dormir. Nós não ligávamos para o fato de não termos roupas novas para a Páscoa. O importante é que tínhamos $70 para aquela oferta. Não víamos a hora de ir para a igreja. O domingo amanheceu chuvoso e nós não tínhamos um guarda-chuva em casa. A igreja ficava a cerca de 1,5 km da nossa casa, mas o fato de termos ficado ensopadas parecia não importar muito. Darlene tinha colocado um pouco de papelão nos seus sapatos para tapar uns buracos. Mas com a chuva o papelão derreteu e ela acabou ficando com os pés ensopados também. Mas nós nos sentamos na igreja, tão orgulhosas. Ouvimos algumas adolescentes falando sobre as Smith Girls, usando seus vestidos velhos. Eu olhei para elas, com seus vestidos novinhos, e eu me senti tão rica. Então, quando a oferta foi recolhida, nós estávamos sentadas na segunda fileira, bem na frente. Mamãe colocou a nota de $10 e cada uma de nós colocamos uma nota de $20. Quando saímos da igreja, cantamos o caminho todo até chegarmos em casa. E a mamãe tinha uma surpresa para a gente no almoço. Ela havia comprado uma dúzia de ovos. Então nós pudemos comer os ovos cozidos com as nossas batatas fritas. Mas no final da tarde, recebemos uma visita do pastor. Mamãe foi até a porta recebê-lo. Eles conversaram por alguns minutos e ela voltou com um envelope nas mãos. Nós perguntamos o que era, mas ela não disse uma palavra. Ela abriu o envelope e um punhado de dinheiro caiu sobre a mesa.
Eram 3 notas novinhas de $20 e uma de $10. E mais 17 notas de $1. Mamãe colocou o dinheiro de volta no envelope. Ficamos em silêncio, sentadas ali, olhando para o chão. Há pouco atrás nós nos sentíamos como milionários e agora éramos como lixo, pobres. Nós tínhamos uma vida tão feliz ao ponto de sentir pena daqueles que não tinham um pai, uma mãe como os nossos, uma casa cheia de irmãos, de irmãs e outras crianças nos visitando frequentemente. Nós nos divertíamos compartilhando talheres e esperando para ver quem ficaria com a colher ou com o garfo no jantar. Nós tínhamos 2 facas que circulavam na mesa para quem precisasse. A gente sabia que a gente não tinha muitas coisas como as outras pessoas, mas eu nunca achei que fôssemos pobres. Naquela Páscoa eu descobri que éramos. O pastor trouxe o dinheiro para a família pobre. Então certamente nós éramos pobres. Eu não gostei da ideia de ser pobre. Eu olhei para o meu vestido, olhei para os meus sapatos surrados e me senti tão envergonhada. Eu não queria voltar na igreja. Todos lá já provavelmente sabiam que nós éramos pobres. Eu pensei na escola. Eu estava no 9º ano, numa classe de mais de 100 alunos. Eu imaginei se as crianças de lá sabiam que éramos pobres. Então eu decidi que eu não iria mais na escola, pois a lei exigia que nós frequentássemos a escola apenas até o 8º ano. Nós ficamos lá, sentadas em silêncio por um longo tempo, até escurecer. Então fomos para a cama. Durante aquela semana, fomos para a escola e voltamos para casa, sem falar muito. Finalmente, no sábado, mamãe nos perguntou o que gostaríamos de fazer com aquele dinheiro. O que pessoas pobres fazem com dinheiro? Nós não sabíamos. Nós sequer sabíamos que éramos pobres. Nós não queríamos ir à igreja no domingo, mas a mamãe disse que tínhamos que ir. Apesar de ser um domingo ensolarado, nós não conversamos no caminho. Mamãe começou a cantar, mas ninguém se uniu a ela. E ela acabou cantando apenas uma estrofe sozinha. Na igreja, recebemos a visita de um missionário. Ele nos contou sobre as igrejas na África, que construíam seus templos com tijolos secos ao sol, mas que não tinham dinheiro para comprar o telhado. Ele disse que $100 seriam suficientes para colocar um telhado numa igreja. Então, o pastor perguntou se nós podíamos fazer algum sacrifício para ajudar aquele povo pobre na África. Nós olhamos umas às outras e pela primeira vez naquela semana, nós sorrimos. Mamãe pegou o envelope de sua bolsa e o passou para Darlene. Darlene o entregou para mim e eu passei para Ossi. Então Ossi entregou o envelope como oferta. Quando finalizaram a contagem do valor arrecadado, o pastor anunciou que o total havia sido um pouco mais de $100. O missionário ficou extasiado. Ele nunca esperaria uma oferta tão grande de uma igreja tão pequena. E ele disse: vocês devem ter gente muito rica nessa igreja. Subitamente, isto nos chocou. Nós havíamos contribuído com $87 dos pouco mais de $100 arrecadados. Nós éramos a família rica da igreja. Não foi isso que o missionário disse? Daquele dia em diante, eu nunca mais fui pobre novamente. Eu sempre me lembrei quão rica eu era, porque tinha Jesus. Não é? Isso nos ajuda a dar perspectiva do que realmente importa. Será que é o dinheiro? É importante planejar, mas é importante planejar para quê? Por que planejar? Para ter um coração que compartilha. Eu gostaria de finalizar com uma frase de Jim Elliot. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. O que a gente não pode reter? Bens materiais. O que a gente não pode perder? Um tesouro precioso, salvação em Jesus.
Amém? Que Deus nos abençoe. Espero ter contribuído, ter compartilhado com vocês uma nova perspectiva sobre o que é planejamento financeiro pessoal. Muito obrigado. Um abraço.